Brahmanishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidamujvalan Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Vijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro do grupo de estudos de astrologia védica, né, o grupo Singulares, que também é um grupo, como eu estava falando antes, né, um grupo de estudo de Bhakti Yoga e das escrituras e da forma como esse conhecimento pode libertar a gente do cativeiro material. Então, além dos textos clássicos de astrologia, a gente também faz a leitura, a interpretação e a observação prática de como usar esse conhecimento na vida da gente. E a gente também é um grupo de estudos que se comunica através do WhatsApp, então tem um grupo que troca perguntas e respostas e a gente traz também essas perguntas para os nossos encontros aqui online. Quem quiser participar pode mandar mensagem. E algumas semanas atrás eu falei sobre um curso de astrologia que eu estou organizando para fazer tudo. Só que o meu problema maior agora está sendo otimizar o tempo para gravar essas aulas e abrir mesmo para a gente ter um espaço de poder estar tirando dúvidas, perguntas, respostas, essas coisas todas. O que que acontece? Muito do que eu quero trazer para vocês e que eu acho que é realmente importante não são regras e regulações. Por quê? Porque regras e regulações vocês podem encontrar numa literatura gigantesca que está disponível, tipo, tanto em texto mesmo, como em vários outros canais e vídeos e tudo mais. O que é que eu acho importante? O entendimento filosófico de como trazer essa energia e esse conhecimento sobre o arquétipo para a gente poder entender um fenômeno no mapa ou um fenômeno na vida do indivíduo. Então, assim, o que é que eu sempre sugiro e oriento para que todo mundo faça? Comece estudando pelo Bhagavad Gita. Então, uma coisa que eu pensei para a gente ler hoje fala sobre os modos da natureza, o 14º capítulo do Bhagavad Gita. E por que isso? Porque é através dos modos da natureza que o karma se manifesta. É através da bondade, da paixão e da ignorância que o karma, tanto bom quanto ruim, se manifestam na vida da gente. E quando a gente pensa em Sukriti, quando a gente pensa em mérito espiritual, isso é o resultado de um cálculo baseado em Bhakti, devoção e serviço devocional, autoconhecimento, autorrealização, que segue parâmetros, uma pedagogia e uma disciplina específica, assim como todas as outras yogas. Então, uma coisa que é isso, né? O ponto específico é o seguinte, hoje eu estava conversando com a Lalita, assim, e ela fez uma pergunta que, pô, parece uma pergunta muito simples, muito essencial. Mas, pô, será que todo mundo já se fez essa pergunta? Será que todo mundo sabe qual é a resposta? De onde vem esse conhecimento?
como é que esse conhecimento chegou na gente? Aí a gente fala de uma maneira muito simples, né? Ah, Guru Parampara. É, Guru Parampara, mas beleza, de onde veio? De onde veio? Porque quando eu falo do Bhagavad Gita, eu recebi esse conhecimento diretamente dos meus professores. Eles transmitiram, eles deixaram isso registrado. Então, da mesma forma, o conhecimento dos Jyotis também está registrado, também foi distribuído sistematicamente, organizadamente, disciplinarmente. Tem escolas, né, universidades desse conhecimento. Mas beleza, como ele vem, né? Como é que ele chegou? Como é que esses sábios alcançaram esse conhecimento? Então, nas escrituras, a gente sabe que esse conhecimento entra dentro do universo material através de Brahma. Brahma, o Deus criador, ele recebe esse conhecimento diretamente de Krishna, porque ele ouve a flauta de Krishna e esse som da flauta se torna o Gayatri no coração dele, e do Gayatri se manifesta tudo, porque é a inspiração que Brahma precisava para criar. E aí, durante a criação, Brahma vai transmitir esse conhecimento tanto para Narada quanto para os Kumaras, e depois esse conhecimento vai sendo transmitido até Surya, Surya Dev, o deus do sol. E aí a gente tem Brihaspati, que também carrega esse conhecimento. Mas quando a gente pensa Jyoti, Jyoti é luz. Como é que esse conhecimento chegou até os humanos? Através da luz. Porque a gente esqueceu que a gente é feito de luz. E essa luz vira som também. E essa luz e esse som, essa vibração se torna matéria. E aí essa matéria, unida com a consciência, se torna Jivatma. Então, de uma maneira inconsciente, a gente recebe essa informação cósmica através da luz. Mas não é todo mundo que está com o receptor apropriado para receber esse conhecimento. Então, esses sábios do passado, e aí quem são esses sábios, né? Parashara, Jaimini, Vyasadeva, que receberam esse conhecimento, Valmiki, lá no passado, e compilaram ele, sistematizaram ele em escrituras. Por quê? Porque esse conhecimento já vinha sendo transmitido de maneira oral, centenas e milhares de anos antes de ter vindo para o papel da forma como ele está agora. Então, quando a gente recebe esse conhecimento, ele vem para a gente através de uma sucessão de gurus, de mestres mesmo, que receberam esse conhecimento na forma de luz no coração deles. E eles realizaram esse conhecimento, e aí eles transmitem esse conhecimento. E da mesma forma, é um papel da gente, na medida em que a gente recebe essa luz, transmitir essa luz, passar essa luz adiante. Então, uma das coisas, né, que está dito no Gita, Krishna fala para Arjuna, ó Arjuna, abandona a ilusão de achar que você é o executor da ação. São simplesmente os modos da natureza agindo através de você. O que é que Krishna quer dizer com isso? Primeiro, ele está falando sobre o ego, da gente achar que a gente é o realizador de algo ou o controlador de algo. E segundo, ele fala sobre as energias da natureza material que determinam o tipo de causa e efeito. Então, os modos da natureza agem através da gente, porque a gente age no modo da bondade, da paixão ou da ignorância. Então, a paixão é o modo criativo,
A bondade é o modo da manutenção e a ignorância é o modo da destruição. E esses modos, eles se alternam na gente o tempo todo. Então, para a gente poder entender a astrologia, a gente tem que entender os modos da natureza material. Por quê? Porque os signos, os planetas, as nakshatras, tudo age de acordo com os modos da natureza material. Todos. Então, quando a gente entende, pô, o que é que está no modo da paixão e onde é o melhor lugar para usar o modo da paixão? Então, quais são os planetas que carregam o modo da paixão? Quais são os planetas que carregam o modo da ignorância? Quais são os planetas que carregam o modo da bondade? E como isso se manifesta no meu mapa, na minha vida, como eu carrego esse comportamento condicionado de maneira inconsciente para torná-la consciente e poder ressignificar ela, ajustar esse comportamento. Então, isso que é realmente importante dentro do estudo da astrologia, para a gente poder entender as regras e como essas regras manifestam determinados tipos de efeitos. A gente precisa entender esses modos da natureza e como eles agem, porque isso fala sobre o nosso comportamento, o nosso pensamento, sentimento, desejo e ação. E isso é karma. Então a gente leu já vários trechos, boa parte, mais da metade do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm. E aí, o que é que eu recomendo, né? Tipo, pô, não vou conseguir agora dar o curso de astrologia do jeito que eu estava pensando, então eu não vou dar. Eu vou guardar essa oportunidade para um momento melhor, quando eu tiver com disponibilidade de me dedicar mesmo a isso. Por enquanto, tem muito material no canal para vocês assistirem, para vocês estudarem, para vocês anotarem, para vocês trazerem na forma de perguntas, tanto para quem está assistindo pelo YouTube, quanto para quem está no grupo de estudo do WhatsApp. Vocês só vão aprender de acordo com a dedicação de vocês, em olhar para o mapa de vocês e aprenderem olhando para o mapa de vocês. E vocês começarem também a estudar as efemérides. Então vai ser muito, muito mais fácil vocês conseguirem olhar o mapa de qualquer pessoa, conseguindo olhar o mapa de vocês, como é que começa? Mapa natal, Navamsha, só para ter uma ideia do que é que tá bom, do que é que tá ruim, os dashas e as efemérides. E quem pegou essa base consegue navegar. Quem pegou essa base consegue fazer muita coisa. E aí, a partir disso, olha yoga, olha Panchang, olha um monte de coisa. Vão ter muitas camadas além disso para serem verificadas, mas se pegou a base do mapa natal, Dasha e efemérides, você já não é mais faixa branca, você já tá graduou, já pegou uma tirinha preta lá já na faixa branca, assim. Não mudou do branco para o azul nem nada, mas amarela, né? Eu acho que é amarela. Mas já está graduando, já sabe, já tem uma base. Azul, pronto, azul. Já está quase indo para azul. Quando você pegar os yogas, você entra na azul. Então, assim, o que é que eu pensei? Vocês podem ir no podcast lá no Spotify, capítulo 14 do Bhagavad Gita. Eu faço a leitura do capítulo inteiro. Vocês estudam essas energias dos modos da natureza material. E aí vocês entram, porque eu já fiz a leitura desses capítulos no canal do YouTube, que são os modos da natureza e a relação deles com os planetas. Então vamos começar. Graha Sutras, Ernest Wilhelm. Aqui não tem o número do capítulo, mas é os modos da natureza material.
Júpiter, o Sol e a Lua são sátua, Mercúrio e Vênus são rajas, e Saturno e Marte são tamas na natureza material. Parashara Horashastra, natureza e forma dos grahas, verso 22. O guna, a natureza, é a qualidade ativadora que estimula a pessoa a realizar atividades. Existem três gunas: sattva, rajas e tamas. Sattva. Sattva significa literalmente verdadeira essência e alude à força do caráter, sabedoria e bondade. As ações que são realizadas com motivação de fortalecer o caráter, a motivação de desenvolver e dispensar a sabedoria e o amor, e as ações motivadas pela verdadeira natureza ou inspiração da pessoa são sátua. Ações que são realizadas fora de sátua são aquelas que são inatas para o indivíduo. As ações motivadas por sátua serão sempre inspiradoras e gratificantes para o indivíduo. Aconteça o que acontecer em sua vida, o indivíduo que pratica atividades espirituais por amor e devoção, e não por medo, sempre praticará atividades espirituais, não importa onde se encontrem. Um indivíduo que faz um estudo por inspiração e não tenta provar a si mesmo, sempre desfrutará e encontrará significado no estudo. Júpiter, o Sol e a Lua são Sattva-grahas. Então, muito provavelmente também vão haver outras interpretações. Eu não lembro quem foi, foi a Rafaela, eu acho. Agora eu não lembro, foi a Andriele. Cadê a Andriele? Não tá aí, tá? Não tá. Tá. Me mandou um texto sobre as nakshatras do Vic de Cara. Então, o Vic de Cara, ele é uma grande referência em astrologia. Ele é fantástico, ele é incrível. Eu gosto muito dele, gosto muito mesmo. Assim, eu sou fã do Shelter, tipo, gosto demais. Só que ele usa algumas interpretações muito ousadas para algumas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sigo várias coisas que ele fala, em alguns momentos eu não concordo com algumas outras coisas que ele coloca, que é isso, ele troca os deuses controladores das nakshatras e planetas também. E às vezes ele fala que os planetas não têm nem relação com as nakshatras, que a gente devia olhar só para o deus controlador. Faz sentido? Tem o sentido aí. Mas, se não tivesse relação de planeta com nakshatra, como era que iam existir os dashas? Como que você vai colocar o Vinchontari Dasha se aquela nakshatra não tem conexão com o planeta? Não tem lógica. Então, assim, gosto muito do Vic de cara, acho ele massa. Sigo várias coisas que ele criou, né? O lance de ressonância, dissonância, eu acho isso muito legal, assim. Quando a gente pensa em planeta, nakshatra, casa, signo, realmente tem olhares, né, distes, que são ressonantes, né, que fazem lugares brilhar no mapa. E tem outros que, tipo, apagam, anulam outras áreas tipo, efeitos, inclusive. Mas a mesma coisa é a natureza dos planetas. Por quê? Porque vão ter autores que vão dizer que o Sol está em Rajas e não em Sátua. O Sol está em Rajas. Mas ele tem uma qualidade satívica? Ele tem. Mas ele não é considerado meio maléfico? Como é que ele é meio maléfico e age no modo da bondade? Parece contraditório. Então a gente tem que entender também, mesmo um planeta que tenha uma natureza específica, como Saturno e Marte,
Rahu e Ketu. Rahu e Ketu não, né? Vamos colocar Marte e Saturno, que são no modo da ignorância. Porque Rahu vai estar mais no modo da paixão e Ketu mais no modo da ignorância. Então, mesmo eles podem agir no modo da bondade. Depende da forma como a gente entende a ação deles e direciona essa ação no sentido positivo, no sentido favorável. Então, tudo trabalha dentro dos três níveis, né? Dentro dessas três oitavas de Rajas, Tamas e Sattva. E aí aqui é isso, o Sol, ele pode ser satívico? Pode, mas ele pode ser ajásico também, ele pode estar na paixão também. Então ele vai falar sobre Júpiter. Júpiter é cheio de conhecimento e, portanto, suas ações são motivadas pelo desejo de dispersar seu conhecimento. Por estar cheio de conhecimento, Júpiter alcança as coisas mais altas da vida, enquanto simplesmente aceita as coisas mais baixas e difíceis da vida. Interessante pensar assim, ó. Por estar cheio de conhecimento, Júpiter alcança as coisas mais altas da vida, enquanto simplesmente aceita as coisas mais baixas e difíceis da vida. Então ele aceita o que vem para ele e ele alcança o que há de mais elevado. A Rafaela colocou aqui: Júpiter é o doutorando que só quer dar aula. É, mas tem que se formar também, né? Tem que estudar e tem que graduar. Então, até Júpiter também, né? Dependendo da forma, Júpiter pode dar alguns efeitos negativos também, né? Tipo, a ideia de ter um ego aí relacionado ao conhecimento também. Então, é muito importante a gente saber identificar o verdadeiro mestre. Uma das qualidades está a humildade. Então, se o mestre espiritual ele não está demonstrando humildade, é que de alguma maneira a gente precisa observar alguma coisa aí, né? Tem algum elemento aí a ser trabalhado. Então, Júpiter na casa 10 é um posicionamento complicado em relação a isso. Então, quando a gente olha Digbala, isso seria Digbala. O Digbala, a força direcional de Júpiter na casa 10 é fraca, de uma certa maneira. Mas é muito importante ser considerado aí o ascendente, o signo e a nakshatra onde Júpiter está, na casa 10. Se ele está em conjunção com algum outro planeta ou recebendo o olhar de algum outro planeta também. Então, ele pode dar bons resultados. Como você falou mesmo, Júpiter na casa 10 pode dar um professor muito bom. Pode não dar também, pode dar uma pessoa que passa a vida inteira só fazendo pesquisa e nunca consegue manifestar nada. Fica só no campo abstrato e não consegue manifestar, porque Júpiter é a caixa. Então, é muito legal pensar por essa perspectiva. Por que Júpiter, teoricamente, daria mau resultado na casa 10? Por causa do Kala Purusha. O que, qual é a relação do Kala Purusha? De acordo com Kala Purusha, a casa 10 é Capricórnio. Capricórnio é o Nietzsche de Júpiter.
Por quê? Porque Capricórnio é o mais concreto de todos os signos. E Júpiter é a caixa é espaço. Então, o que é que Júpiter manifesta dentro de Capricórnio? Se ele é o espaço, ele amplia o ambiente, ele amplia o ambiente para que outras forças possam se manifestar. O conhecimento e a bênção de Júpiter tornam o ambiente apropriado para que mais energias possam se manifestar ali. Ele expande aquele território, ele torna aquele território fértil. Com o quê? Com bondade, com doçura, com conhecimento transcendental, com a bênção dos mestres espirituais. Então o cara pensa, pô, mas Júpiter na casa 10 vai dar resultado ruim. Pode, velho, pode dar resultado ruim, pode dar dificuldade. Se você estiver esperando um resultado concreto de Júpiter, ele não vai entregar um resultado concreto. Ele vai entregar a possibilidade de que uma outra energia manifeste ali. Então, Júpiter, ele é o guru do Sol. Ele orienta o Sol, ele orienta Súria, mas é Súria que toma a decisão de agir. E Brihaspati Guru não é o responsável. Ele não é o responsável. Ele não é o responsável nem por Súria seguir, nem por não seguir, mas ele cumpriu com o papel dele de orientar. Então, é engraçado, né, pensar, tipo, a forma como os planetas agem, eles têm o jeito deles, é a personalidade deles. Eles trabalham dessa maneira. E eles trabalham melhor juntos. Gaja, Keshari e Yoga é a relação de Júpiter com a Lua, seja em conjunção ou seja um na kendra do outro. Eu não acho que haja necessidade de explicar o que é a kendra de um no outro, mas isso reforça o papel da orientação de Júpiter, o conhecimento, o mestre, sobre a Lua, a mente, o pensamento, o sentimento, a emoção. Então eles trabalham muito bem juntos. Quem que vai manifestar? A Lua, porque é a Lua que vai orientar para a ação. É a Lua que está conectada com os objetos e com os órgãos dos sentidos. Então, com a orientação de Júpiter, o resultado é bom, mas é Júpiter que age? Não. Júpiter só está fazendo o papel dele. Então, é bem interessante, né? Tipo, trazer esse tipo de entendimento sobre a forma como os planetas atuam. Goura, Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Isso. Júpiter e Queto, considerando, né, uma conjunção, o lado positivo dela, poderia pensar assim, conhecimento intuitivo e compartilhar o conhecimento sem o ego de Júpiter, assim, vamos dizer, nesse sentido. Eu sei que ego é o Sol, mas eu estou falando no sentido de Ketu, teu. Ketu vai trazer um pouco esse lugar de não querer se expor, né? De se guardar um pouco. Mas essa relação de Júpiter com Ketu, ela fala mais sobre méritos dos antepassados, méritos de vidas passadas e poderes místicos, poderes, sensibilidade, uma sensibilidade mística, né? Uma coisa mais sutil, uma percepção mais sutil. E a capacidade, né, dependendo da casa também, de desenvolver algum poder místico relacionado ao signo ou à casa mesmo, até algum driste que manda. É uma boa conjunção, porque é a polarização do Guru Chandala Yoga. Guru Chandala Yoga é o
pior yoga que Júpiter pode passar. O pior yoga, o que mais destrói os efeitos de Júpiter é o Guru Chandala Yoga. A polarização do Guru Chandala Yoga é a conjunção de Júpiter com Ketu. Então, Então, hum, isso aí que você está trazendo é muito significativo que eu entrei no Dasha de Ketu e eu tenho a conjunção em Escorpião. É impressionante como que, assim, simbolicamente, é como se tivesse um acesso assim, ao inconsciente de uma forma muito, sabe como? O que eu tô vendo, eu olho para a realidade está acontecendo meio que paralelamente. sim, sim, sim. Você pode até trazer a partir desses caracas outros caracas que se relacionam e se expandem a partir deles, né? Porque nesse sentido fala até sobre a possibilidade de inconscientemente você perceber o sofrimento de outra pessoa, ter o conhecimento apropriado para aliviar o sofrimento daquela outra pessoa e encontrar um jeito de transmitir o que ela precisa sem chegar nela, para ela nem saber de onde veio a solução. Então, estilo uma mensagem, mandar uma mensagem por alguém, dizer, ó, fala para aquela pessoa tal coisa que vai ajudar ela, mas nem diz que fui eu, assim, tipo, não precisa. Tipo, só resolve aquela situação lá. Então, Keto pode trazer isso, essa sensibilidade, essa percepção muito sutil da dor do outro, né, do lugar de sofrimento do outro. E aí Júpiter, ele tem a capacidade de transmitir o conhecimento apropriado. Então é uma boa relação. Só tem que ver como fazer ela dar um bom efeito na comunicação, porque ela não facilita a comunicação. Então, por isso que eu estou dizendo, encontrar um caminho para levar essa informação para outra pessoa. Só antes de abrir para a Laodiceia, eu vou ler aqui a fala a pergunta do Vitor. Ele diz, né, daria para pensar um Júpiter em Capricórnio na casa 10 como um causador de desinteresse em fazer coisas práticas ou mesmo em trabalho? Putz, velho, pode se não tiver ninguém para ajudar ele, ou se ele tiver recebendo o olhar de Saturno, principalmente, ele pode ser tipo preguiçoso, pode ser reclamão, pode ser uma pessoa que fica meio que se lamentando no trabalho, como se uma pessoa que não gosta de trabalhar, véio, que não gosta do esforço. Pronto, não gosta do esforço do trabalho. Porque para ela o trabalho é mais teórico. Ela tem uma concepção mais abstrata, mais teórica, mais filosófica do trabalho. Então, um trabalho braçal para ela ela não vê como apropriado. Ela pode até gostar de fazer algum tipo de esforço físico, mas em outro sentido, não como um sacrifício para o trabalho, assim, sabe? Então, é mais por aí. Mas é isso. Tipo, traz até uma questão, né? Tipo, o Shakti Drishti vai para casa 4. Então, é como se a pessoa tivesse pensando em ficar em casa. Dizendo assim, velho, por que eu tô trabalhando, bicho? Eu queria era estar em casa, tipo, eu queria estar, tipo, na minha cama, eu queria estar de pijama, eu queria estar, tipo, vendo série, queria estar comendo pipoca, tá ligado? Por que que eu tô trabalhando? Isso num caso muito ruim, né? Num caso muito extremo, porque a gente tem que considerar que vários fatores anulam a debilidade de Júpiter em Capricórnio. Então,
Pode ser um efeito temporário, pode ser o efeito kármico que tenha espaço para ser ressignificado e trabalhado, ou realmente pode ser um karaka da pessoa. Uma combinação no mapa da pessoa traz que ela não vai ter tanto interesse pelo trabalho. Às vezes a pessoa ganhou muito as coisas na vida dela, nunca teve esforço para conquistar nada, e aí ela não tem. Porque é isso, né? Júpiter, na 10 manda um olhar para 2, manda um olhar para 4 e manda um olhar para 6. O olhar para 2 pode ser que a pessoa tenha tido muito conforto na infância, tenha tido acesso a muita coisa boa. A mesma coisa na casa 4. A pessoa pode ter sido mimada, a pessoa pode ter tido até algum, é isso, algum privilégio mesmo. E na casa 6, né, a gente vê aí já um aspecto difícil, um olhar para uma maléfica que fala sobre servir. Então já traz para esse Júpiter, né, uma coisa tipo, por servir, será? Então, se a pessoa não tem valores espirituais e ela não entende o valor do serviço devocional e o papel que o trabalho tem em dignificar a vida da gente e queimar a karma, então eu acho que nesse caso que você trouxe tem um olhar de Saturno aí, tem um olhar de Irahu aí nessa casa 10, tem algum aspecto maléfico em cima desse Júpiter. Mas cada caso tem que ser analisado individualmente, né? A Laodiceia baixou a mão, mas ela escreveu aqui, né? Se Júpiter então trabalharia na plataforma apenas da inteligência, porque a inteligência seria Mercúrio, ou ele estaria em outra plataforma? Então, a inteligência é Mercúrio, né? E eu já vi também que relaciona a razão a Mercúrio e a inteligência a Marte. Eu já vi relacionar a razão a Marte e a inteligência a Mercúrio. O poder de cálculo matemático para Marte, assim, tipo, já vi várias coisas, tipo, diferentes, né? Quase contraditórias sobre os planetas. Júpiter, ele tem, dentro do pensamento ocidental da gente, né, que a gente confunde inteligência com conhecimento. Outro dia estava falando, né, tipo, a inteligência está na cabeça, mas a mente está no coração. Então, no Bhagavatam fala, a lua, no Kala Purusha, vive dentro do coração, a mente está dentro do coração, os sentimentos estão dentro do coração, as emoções estão dentro do coração. Então, essa ideia de Buddhi, Buddhi é inteligência, Buddhi é o nome de Mercúrio. Então, com o que Júpiter se relaciona? Jnana e Vijnana, o conhecimento e a realização do conhecimento. O conhecimento na forma prática, usual, a sabedoria. Então, a inteligência é uma habilidade. E essa habilidade, ela é uma ferramenta cognitiva. A inteligência é um nível. Então, a gente tem, né, os 5 Mahabhutas, os 5 elementos, terra, fogo, água, ar, Akash. E a gente tem a mente, que é superior aos elementos, sutil, ela é mais sutil do que os elementos, ela é mais sutil do que a caixa. A mente é mais sutil do que o espaço. A inteligência é superior à mente, é outra categoria. E aí a consciência está na plataforma mais elevada. Então, aonde Júpiter entra aí?
Júpiter é Akash. Ele está nos elementos, então isso é um estudo muito legal. Eu fiz um curso de chakras, a psicologia dos chakras, com um indiano chamado Valmiki. Muito legal esse indiano, velho. Fala aí, Ana. Belezinha? Dandavates. Tava com saudade, velho. Eu também. Então, ó, tu vai gostar dessa história. Eu fiz um curso com um indiano chamado Valmiki. E o cara, ele é cantor de ragas, sabe? Aquelas ragas, aquelas técnicas vocal assim, indiana e tal. E ele tem um estudo muito legal sobre a psicologia relacionada ao mantra, a recitação dos mantras, o reflexo psicológico da recitação de mantras e a relação da psicologia com os chakras. E assim, eu fiz um curso muito rápido com ele, tá ligado? Foi uma coisa muito rápida, mas foi muito legal. E aí ele falou assim que os 5 chakras de baixo para cima se relacionam com os 5 elementos. Então, a gente vai, o chakra básico, né, está relacionado com o elemento terra. Terra, terra. O elemento terra. Aí o segundo chakra está relacionado com o elemento água. O terceiro chakra está relacionado com o fogo. O quarto chakra está relacionado com o ar. O quinto chakra está relacionado com a caixa. Aí o sexto chakra está relacionado com a mente. O sétimo chakra está relacionado com a inteligência. E aí, assim, ele disse: os 5 primeiros chakras também estão relacionados com os planetas. A partir da mente, ele disse: já não tem escrituras que revelem nenhuma relação. Mas, aí foi uma dedução que a gente chegou: a mente vai estar relacionada com a Lua, a inteligência vai estar relacionada com o Sol. E aí a consciência não vai estar relacionada com nenhum planeta, porque ela é Satitananda. Aí beleza, tá ligado? Tudo certo, a conta fecha. Fica tudo bonitinho, tá ligado? E aí você vê como cada um dos caracas relacionados com os chakras está relacionado com os elementos, que está relacionado com os planetas, que está relacionado com o nosso karma, com o modo da natureza e com o comportamento condicionado, com a forma como a gente age, pensa, se comporta, deseja. Então tudo isso está tipo agindo em diferentes coxas e a gente já falou sobre os coxas, o nível físico, o nível mental, o nível emocional, o nível intelectual, né? O nível tipo do campo prânico, o corpo de energia. Então, cada corpo desse está vibrando, né? Está mandando mensagens e comunicando também. Então, a gente está num nível tão ignorante da nossa própria percepção que a gente fica racionalizando, e aí é onde entra o intelecto, né? A gente fica racionalizando as coisas para tentar entender. Mas o inconsciente da gente, ele está analisando todas as outras camadas que a mente não alcança. Então a mente, ela está lidando com uma camada muito grosseira do que é a realidade das relações kármicas. Então, isso é bem interessante. Eu acho essa uma parte das mais legais, assim, da gente avaliar dentro do fenômeno. Porque uma coisa é a gente tentar analisar de forma genérica. Outra coisa é a gente tentar analisar de forma específica. E essa análise específica, ela
é muito individual. Ela parte muito da forma como você já entendeu a si mesmo e a sua própria dimensão de realidade. Então é quando você olha para a sua vida e aí você vê uma determinada pessoa e a forma como ela mexe e influencia na sua vida. E de uma outra maneira, você ia responder isso de uma maneira automática, reflexiva, é um reflexo, né? Não reflexiva no sentido de refletir, pensar, mas apenas um ato involuntário e tipo uma reação instintiva a uma colocação, a uma frase, a uma postura, a um olhar. Mas quando você está e é muito difícil isso, né? Quando você está equilibrado, quando você está tranquilo, quando você cantou sua japa de manhã, quando você tomou o seu banho legal, você tomou o seu café, você comeu alguma coisa, então a sua glicose está bem, as suas endorfinas estão de boa, de repente você até conseguiu se alongar e não passou frio durante a noite, os gatos não brigaram, não trouxeram nenhum bicho morto para dentro de casa. Então, assim, pô, você tá naquele dia, velho. Quando acontece de alguém vir muito, muito louco pro seu lado, a coisa fica divertida, velho. Porque aí você olha pra situação assim e fala, meu irmão, que massa, eu tô preparado, brother. Hoje eu vou aprender com o que vai acontecer comigo. Vamos lá, bota pra fora, velho. Bota pra fora aí, eu quero ver até onde você vai, tá ligado? E aí você puxa e vive e aprofunda aquele fenômeno assim, aí você olha pra parada e faz, graças a Deus, velho. Eu tenho consciência pra não me identificar com isso. Que Deus leve embora da minha vida, tá ligado? Eu me libertei em nome de Jesus, velho. Eu não vou deixar essa pessoa entrar na minha cabeça, eu não vou deixar essa pessoa destruir a minha vida. Eu não vou deixar ela me tirar do meu propósito, não, brother. Não é comigo o problema dela. Mas apareceu para mim e tá me ensinando a ser humilde, tolerante, oferecer respeito a todo mundo e entender, velho, você tá no seu processo, eu tô no meu processo. Siga em paz, velho. Que já abençoe você e lhe ilumine. Lhe conduza para a luz, amém, velho. Tipo, comigo não, hoje não, tá ligado? É desse jeito. E vai acontecer, tá ligado? Você vai ser testado. Por isso que é tão importante, né? Orar e vigiar, velho, porque vai ter o dia ali que vai ser o celular que atualizou e travou e você perdeu todas as mensagens e todos os contatos e a conta do banco, tá ligado? E aí, assim, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ficar louco, é? Você vai enlouquecer, você vai jogar o celular na parede, você vai xingar, vai ficar doidão. Não, você pode, velho, você tem liberdade para fazer isso. Mas garanto que não vai lhe ajudar. Não vai lhe ajudar. Mas você pode se divertir com a parada. Você pode dizer, meu irmão, que experiência doida é essa? Eu vou ter que parar para fazer isso. Então tá bom, então eu vou fazer um café bem massa, eu vou cancelar tudo que eu tinha para fazer hoje porque deu pau no meu celular e eu vou tirar o dia de folga para ficar mexendo no celular e resolver a parada. Porque não está sob o meu controle ir para o passado e impedir que uma coisa aconteça. E não adianta encher o saco de ninguém reclamando, porque não vai melhorar e só vai irritar outra pessoa. Então, assim, véi, é uma série de efeitos que deixam de acontecer só porque você tem autocontrole. Que no fim do dia você pensa, véi, que foi até a pergunta da André no começo, né? Tipo, pô, mas e o karma de matar um bicho e comer, tá ligado? Véi, isso é uma besteira, brother. O karma de matar um bicho e comer, você se libera dele com amor e devoção. Porque você já fez isso mais vezes do que você já viveu. Então, são milhões e milhões e milhões de vidas em que, eventualmente, a gente cometeu algum karma
E a gente não pode ficar se culpando e se flagelando porque tem um karma, não. É dizer, brother, entendi, vou resolver, pronto. E muda e resolve. É a mesma coisa. Na hora que a gente toma consciência de um determinado tipo de comportamento, de um determinado tipo de sanskara na vida da gente, a gente muda, resolve. Fala, velho, eu não sou mais aquela pessoa que cometia aquele erro, não. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu superei essa parada. Então, Ana, rapidinho. O Wellington tava com a mão levantada, deixa eu só ver o que a observação dele, eu já abro para tu falar. Fala aí, Wellington. Não, é porque você tinha falado de uma conjunção que é ruim para Júpiter, só que não conseguiu dar continuidade. Aí quando você terminar de falar isso aí, você pode estar falando, para não atrapalhar o raciocínio. Entendi, mas era o que sobre Júpiter? Era uma conjunção, um yoga que se formava, Rahu, que era ruim. Rahu, Ah, com Rahu, Rahu, né? Rahu e Júpiter formam o Guru Chandala Yoga, que é o pior yoga para Júpiter. É o que mais ferra as características boas de Júpiter, é o Guru Chandala Yoga. Mesmo quando Júpiter tá, tipo, exaltado, estilo em câncer, véi, Rahu vai arrebentar. Tipo, pode ser que Júpiter dê bom efeito, mas Rahu vai estragar alguma coisa aí. Ele pode estragar a vida familiar da pessoa, a relação com a mãe, pode estragar, tipo, a nutrição física, né, do corpo da pessoa, a pessoa, tipo, tem dificuldade, né, em relação a essa coisa de se se sentir nutrido ou se nutrir do que é bom para ela. E até mesmo, e aí isso é o próprio Guru Chandala Yoga, né? A pessoa vai ter muitas vezes aversão pela vida espiritual e aversão pelo conhecimento transcendental, e ela vai, tipo, ter um péssimo relacionamento com representantes ou autoridades espirituais. Tipo, vai ser meio rebelde em relação às autoridades espirituais. Pode mudar a partir do momento que desenvolva consciência a respeito disso. É... Fala aí, Ana. Tava com saudade também. Não, esse negócio que tu estava falando sobre agir com clareza, né? Agir com clareza em favor da nossa própria jornada. Assim, e claro, isso favorece também todo o ambiente, as pessoas em volta, né? E é muito legal. É bem difícil mesmo, né? Tipo, a gente vai treinando, mas tipo, também tem momentos que o ideal seria a gente entrar em yoga, né? Naquele momento, assim, tipo, agora é a hora, sabe? Se alinhar e dentro da mente, né? Mantrar, etc. E prestar atenção, né? No que está ocorrendo, assim. Ah, se consegue pensar num mantra nessa hora, dificilmente a gente vai ter uma reação negativa. E aí, depois que passa, né? Dá uma sensação de libertação mesmo, né? Tipo, bah, a armadilha estava ali na minha frente e eu consegui. Né? Porque é isso que vai fazer também com que novos padrões se formem, né, no comportamento. Mais do que receber esses antigos e reagir assim a eles da mesma forma, tipo, eles vão continuar vindo, né? Tá ali Sim. então lá, mas aí a atuação diante daquilo se transforma, né? Ah, é um milagre isso, um grande milagre. É, é o que eu acho massa, assim, é porque é a minha viagem, né, velho? Tipo, eu gosto muito das histórias e da parte filosófica. E eu acho que isso traz muito parâmetro pra gente. Então, por um lado, Gurudeva dizia: espere e veja, wait and see. Tipo,
não é com você, velho. Espere um pouquinho, tá ligado? Se você respirar, talvez isso sirva de exemplo para outra pessoa respirar também. E se ela respirar, talvez o pensamento dela mude, tá ligado? Então, parte de você ter o autocontrole. Espere, veja, respire. Não se identifique com esse fenômeno, tá ligado? Entenda por que você tá ali. Entenda por que você tá ali. O que é que levou você até ali, tá ligado? Tipo, qual foi o karma que carregou você até aquele fenômeno para você olhar assim pro karma e, velho, beleza, bicho, eu não vou deixar você me trazer pra cá de novo, tá ligado? Agora eu sei que me trouxe pra cá, eu não vou deixar mais. Isso é uma coisa, isso é muito interessante. Segunda coisa, no Bhagavad Gita, né, Krishna fala sobre a ação na inação. E a ação na inação muitas vezes é mais difícil do que a ação. Porque você quer agir, mas o apropriado é não agir. Então, não agir é a ação apropriada, mas às vezes é a maior austeridade. É você tipo, caraca, eu vou me segurar aqui, eu vou me segurar, eu vou me segurar, eu vou me segurar, eu não vou agir. E quando a gente vai para o Mahabharata, quando a gente vai para o Srimad Bhagavatam, os exemplos são fantásticos, velho. É muito legal, tá ligado? Você vê a galera se ferrando muito assim, dizendo: Meu irmão, isso sou eu, velho. Você tá ligado que isso sou eu? Aí você olha assim e faz. Antes da Batalha de Kurukshetra, tem um episódio fantástico. Porque é todo mundo guerreiro, né? É todo mundo príncipe, é todo mundo guerreiro, é todo mundo tipo, pô, sangue nobre, sangue real. Os caras foram criados, querendo ou não, no palácio com todas as mordomias, com tudo que eles tinham direito. Os Pandavas foram criados uma parte da vida deles na floresta e tudo mais, porque Pando abandonou o palácio. Mas depois que Pando morre, eles voltam para o palácio e são criados dentro dos parâmetros reais. E dentro do código Kshatriya, você não pode rejeitar um desafio. É por isso que Yudhishthira se ferra e ferra todo mundo, pô. Então, Yudhishthira, por ser um príncipe guerreiro e o mais velho dos irmãos dos Pandavas, é desafiado por Duryodhana para jogar dado. Mas é Duryodhana que vai jogar? Não, é Shakuni que vai jogar, que é um tio dele, pilantra, que tem poder místico e consegue o número que ele quiser no dado, porque ele tem Sida. Ele tem o Sida místico e ele consegue o que ele quiser. Só que Yudhishthira não podia rejeitar, porque ele era um kshatriya, ele não podia rejeitar o desafio. O que é que acontece? Ele perde tudo. Ele perde tudo, tudo. E é daí que vem a grande humilhação que leva para a Batalha de Kurukshetra. E isso foi uma coisa muito legal que esse Valmiki, esse indiano que deu o curso de psicologia dos chakras, falou também, assim, foi fantástico, foi incrível. Ele disse, sabe por que Krishna permitiu que todo mundo morresse no campo de batalha de Kurukshetra? E aí eu pensei milhares de coisas, tá ligado? Tipo, caraca, é muita, muita coisa assim, mas eu não disse nada, eu fiquei só esperando. Porque tinha um monte de gente que não tinha conhecimento do Bhagavatam, então eu não queria, tipo, jogar uma coisa e confundir a galera. E aí eu fiquei esperando, assim, aí ele disse, Krishna fez cumprir todas as maldições que foram proclamadas depois do jogo de dados, quando Draupadi foi ofendida. E por que Draupadi
é uma grande devota do Senhor, ele fez cumprir todas as maldições que foram cometidas. Eu fiquei de cara, eu fiquei, meu irmão, que genial, tá ligado? Que lindo, velho. Que lindo. Porque assim, foi a maior guerra que já existiu, pô. Muitos milhões de guerreiros foram mortos. Todos os 100 filhos de Dhritarashtra morreram. Foram mortos pelos Pandavas no campo de batalha. Tudo porque Draupadi, uma devota de Krishna, foi ofendida, maltratada por essas pessoas. Krishna não perdoa, velho. Krishna não perdoa. Tipo, velho, você cometeu uma ofensa contra um devoto. Um devoto perdoa o cara, mas Krishna não perdoa, não, velho. Krishna vai cobrar, ele vai lá e ele vai fazer o karma se cumprir, ele vai manifestar aquela maldição. Então, assim, eu achei muito doido isso, porque é mais uma maneira, né, da gente entender como o universo equilibra as coisas. Porque se aquele karma não tivesse se cumprido, o Dharma teria sido destruído. Então, para o Dharma se manter e o equilíbrio do karma continuar existindo, eles tinham que, tipo, ser punidos, para que eles pudessem ter um nascimento mais favorável e continuar a evoluir. Então, ele falou uma coisa muito legal sobre Deu Duryodhana. uma resetada ali, né? Sim. Eita, tua mão tá levantada. Fala aí, Ana. Ah, beleza. Então, o que eu queria dizer com isso, assim, é que se o Destira não tivesse ido jogar dados, nada disso teria acontecido. É estilo aquele desenho do Pica-Pau, né? Se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. E aí é o episódio inteiro, o cara aparecendo do lado do Pica-Pau, assim, falando: se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Então, é literalmente isso, velho. Só que o que é que a gente pode fazer? A gente não carrega esses valores nobres dos kshatriyas para não poder rejeitar uma batalha. A gente é servo, a gente tenta, a gente é caído, a gente tem uma alma caída, mas a gente tenta ser o servo do servo do servo do servo do Senhor. Então a gente está procurando por uma possibilidade de serviço. A gente não está lutando por honra e glória. A gente não tem que defender a nossa glória e a nossa dinastia, não. A gente tem que manter os valores espirituais. A gente tem que manter os nossos princípios elevados. E esse princípio é o princípio da devoção. O princípio da devoção leva em consideração o perdão, a misericórdia, o afeto, a doçura e a ternura. Então, essas são as energias que realmente vão gerar méritos espirituais e conduzir a gente para fora do ciclo de nascimentos e mortes. Então, isso que é importante de ser observado. Só para terminar de ler Júpiter aqui, que eu queria ler pelo menos Júpiter, eu comecei a ler e tá aqui, ó. Pronto. Que foi isso, né? Eu estava falando aqui. Por estar cheio de conhecimento, Júpiter alcança as coisas mais altas da vida, enquanto simplesmente aceita as coisas mais baixas e difíceis da vida. Então, Júpiter na gente faz a gente aceitar o que a gente está vivendo com o conhecimento apropriado para alcançar o que há de mais elevado. Então a gente não cresce se a gente não aceitar o que a gente carrega. A gente não se desenvolve se a gente não olhar para a gente mesmo com conhecimento apropriado para evoluir e corrigir os nossos defeitos.
Júpiter é o graha do propósito e, portanto, Júpiter se motiva inspirando significado na vida de alguém. O propósito que Júpiter inspira é baseado na natureza inata e dada por Deus e que não pode falhar, em contraste com os propósitos motivados pelo vazio, que nunca são satisfatórios. Se Júpiter está bem colocado, uma pessoa sente um senso inato de propósito. Eles sentem que vale a pena fazer aquilo que os inspiram e assim vivem a vida plenamente. Se Júpiter está mal colocado, uma pessoa questiona se vale a pena fazer aquilo a que se inspira e muitas vezes duvidando de seu propósito. Vive a vida de maneira casual ou preguiçosa? Foi a pergunta do Vitor. Júpiter mal posicionado, a pessoa não vai se sentir tão estimulada a executar o papel dela, cumprir com as coisas que ela tem que fazer, vai ficar preguiçosa. Mas se tiver um olhar de um benéfico, a debilidade estiver anulada por uma série de fatores, isso pode ser aliviado. É... Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma observação? Eu queria só, mas eu queria só que alguém, tipo, memorizasse onde a gente parou, mas eu vou lembrar porque a gente só leu Júpiter. Então eu vou tentar ler pelo menos os modos da natureza do Graha Sutras. São poucas páginas, então nos próximos encontros a gente pode ir lendo. Quer fazer alguma observação, Ana? Quer trazer algum conteúdo, alguma coisa de efeméride? Diz aí. Tá desligado teu microfone. Quero falar de efeméride, que nós Não, não. temos. Só se você quiser. Não, tô tranquilo, tô aqui para escuta. Não, o que temos é sábado, né? Krishna Janmashtami. Sim, sim, exatamente. A gente teve Balarama Purnima, né, que foi de sábado, de sexta para sábado aqui no Brasil, mas foi no sábado na Índia. E nesse sábado agora, a gente tem Krishna Janmashtami, que é o dia do aparecimento de Krishna, que é um super festival, super importante, um dia muito legal assim para quem quiser, né, fazer uma cerimônia em casa, fazer um docinho, algum docinho que leve leite, que leve manteiga. Então, pode fazer uns brownie, pode fazer uns cookie, pode fazer gulab jamun, pode fazer lado, pode fazer qualquer doce que leve leite, iogurte, manteiga, Krishna gosta, tá ligado? Então, tá aí um pudim de iogurte, dá para fazer também, oferecer para Krishna. Não tem umas folhinhas de tulsi, coloca as folhinhas de hortelã, vai ficar bem legal. Ou Bolo, manjericão Krishna também. adora. Oi? Alguém falou de bolo, bolo Krishna adora. Bolo também, um bolinho, vale a pena demais. Então, assim, sábado, um dia para colocar uns mantras de Krishna para tocar também. Dá para procurar no YouTube. Vai ter centenas de aulas de gurus falando sobre o dia do nascimento de Krishna. Vai ter animações, né? Vários desenhozinhos animados de Krishna também que dá para assistir. Quem tem filho, dá para colocar as crianças para assistir sobre Krishna também. E putz, se a gente for começar a falar sobre Krishna, a gente não vai parar, tá ligado? Então, eu tava até pensando, hoje de manhã, assim, eu tava pensando, um podcast que eu vou fazer em breve é a leitura do Krishna Book, que é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, de forma literal,
que foi feito por Prabhupada. Então, são dois livros, são dois volumes meio grossos, mas é literal. Então, é uma história mesmo, não tem comentário nem nada, é literal, é muito legal, é muito, é muito bom, assim, a gente conhecer os passatempos, porque faz parte do sadhana, faz parte de Bhakti Yoga, conhecer os passatempos, lembrar dos passatempos, falar os passatempos, isso é muito legal. Então, vou esperar vocês também para a gente fazer essa leitura. Então, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma observação? Dos comentários aqui. Ah, pronto, ó, a Sula colocou aqui. Como a energia de Júpiter em Escorpião, no signo regido por Marte, influencia a busca espiritual na 12ª casa. E aí aqui é Júpiter em Giesta. Então, a 12ª casa, na realidade, ela não fala diretamente sobre busca espiritual, não. Esse resultado que você está pedindo, perguntando sobre Júpiter na casa 12, depende do signo que tiver na casa 12. Então, vamos colocar, se for Peixes na casa 12, se for Sagitário na casa 12, se for um olhar de Júpiter, um dos dristes, o Shakti Drishti, ou um dos dristes do Trikona para a casa 12, aí ele pode afetar espiritualmente ou trazer algum conhecimento transcendental para os carecas da casa 12. Mas a casa 12 não diretamente fala sobre espiritualidade, não. Ela pode falar, ela pode trazer um resultado relacionado à espiritualidade depois de dar um careca dela. Então, um dos carecas da casa 12 pode ser um aprisionamento, uma internação, pode ser uma situação em que você fica impossibilitada de movimento. Então, Isolamento. um isolamento. Então, por causa dessas circunstâncias, você pode ter um despertar espiritual. A casa 12 fala sobre a noite, fala sobre os sonhos, fala sobre alguns aspectos do inconsciente também. E isso, por algum motivo, pode manifestar uma espiritualidade na pessoa também. Dependendo do que ela tiver na casa 12, uma coisa maluca que dá na casa 12 é um planeta estilo Mercúrio ou a Lua. A Lua. A Lua em Maga, no Gandanta, na casa 12, a pessoa faz projeção astral. Ela nem dorme. Ela está o tempo todo, tipo, consciente nos sonhos. Porque uma das características de Maga é o poder de abandonar o próprio corpo. Então, é uma pessoa que domina a projeção. E ela pode fazer isso até acordada, ela pode ter, tipo, visão remota, premonição, ela pode, tipo, ter uma intuição extremamente poderosa também. Isso, a casa 8 também faz com que isso aconteça, mas Maga dá esse poder para a pessoa, assim, muito forte. Então, assim, a casa 12 ela não é tão espiritual assim, mas também através de perdas e do desapego, a pessoa pode desenvolver alguma espiritualidade. Então, existe uma relação, mas não é uma relação tão direta, não. Quando a gente pensa pelo Kalapurusha e considera peixes, e aí a gente vai ver dentro de peixes uma coisa muito utópica e emotiva, por ser um signo de água e por ser um signo que acha que já alcançou a transcendência. Então isso também é muito perigoso, principalmente em Revati, porque Revati ela tem um karma, né, da última tentação. E para quem é novo aqui e não conhece a última tentação é olhar para trás.
Então, isso faz parte da mitologia grega, o mito de Orfeu. Então, Orfeu, que é o filho de Morfeu, então, o filho do Senhor dos Sonhos. Onde é que o Senhor dos Sonhos tem poder? Na casa 12. Então, o filho do Senhor dos Sonhos, Orfeu, perde a esposa morre picada por uma cobra, e ele vai atrás dela no inferno. Arruma uma treta pesadíssima lá, pesadíssima, e aí deixam ele sair do inferno com ela, com uma condição, que ele não podia olhar para ela, nem falar com ela, ele tinha que ir andando na frente e ela ia andando atrás. E ele não podia. Caraca, será que eu errei? Não, ele vai na frente e ela vem atrás. E ele não pode olhar para trás. Ou é ela que não pode olhar para trás? Agora eu fiquei em dúvida. Eu tenho que ler de novo. Mas eu acho que é ela ou é ele. Pronto, ó, o Vitor falou que é ele mesmo. Então, ele não pode olhar para trás. E aí ele olha, é isso mesmo, ele olha para trás, quando ele está saindo do inferno com ela atrás dele, ele olha para trás e ela é engolida pelo inferno de novo e desaparece, nunca mais ele pode ir atrás dela. É isso, velho. Não olhe para trás, não, tá ligado? Não olhe, não, olhe para frente. E Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Abandone todas as formas de religião e simplesmente se entregue a mim. Tipo, não olhe para trás, velho. Abandone tudo. Abandone tudo. Não olhe para trás. Venha comigo. Fala aí, Ana. E abandona até os karmas. Abandona até quem? Os karmas. O apego Sim, aos abandona. karmas, né? É, É, exatamente. Abandona o carro. a casa 12 pode falar muito isso, né? De uma relação com o inconsciente agindo de forma velada sobre o eu, né? A casa um. E esse é o desafio. E mesmo o regente da 12, tipo, mesmo que a casa 12 não, o regente da 12 está em algum lugar, né? Então, Então, ou olhares para 12 também, né? E, mas o que eu acho interessante também é que isso, como tu falou, né, vai se manifestar ali os desafios da 12 em determinados pontos, mas também olhar a relação que ele tem com a Lua, que ele está, por exemplo, na casa 12 desde o ascendente, mas às vezes a Lua pode estar em tricônio, pode estar junto com a Lua, e aí a gente tem uma outra visão do campo também, né, que daí vai levar essas questões que tu estava falando aí de repente a pessoa tem uma manifestação de casa 12 tipo, se endivida, né? Tem perdas, e daí se isola, né? Cai lá naquele fundo do poço e tal, e daqui a pouco, eu vou ler esse livro, e aí tem uns insights, e dali sai um negócio interessante, e aí justamente pode ser os outros tipos de relação que esse Júpiter na 12 pode ter no próprio mapa. Trânsitos também, né? trânsito, Dasha mesmo também, porque no Dash. Dasha, o Dasha ativa a casa, velho. É, ativa tanto a casa como 12 como casa um também, né? Uma Sim, percepção daquele campo a partir daquele do Senhor, do Dashanata, né? Bem interessante sim. essas percepções. Que daí a gente pode entender, tá, onde que era uma armadilha e para onde que eu remo, né? Para tentar fazer um suquinho de limão ali, né? Daquela parada que vai se manifestar. Sim. Comigo aconteceu isso. Eu não tenho planeta na 12, mas tenho muitos na 6.
e atividades, trânsitos na 12 e, né, algumas vezes teve essa conexão muito forte que me levou a lugares em que eu precisei da filosofia, e daí foi da filosofia que começou um movimento para a espiritualidade, sabe? Márcio, qual é o Em, regente da tua... é Júpiter. Pronto, aí. Tem um Banga ali, né, também, que isso favorece, mas eu senti isso, inclusive quando Júpiter entrou na 12 e aí teve muita atividade na 12 e eu passei assim, uns anos antes mergulhada na filosofia do yoga em função aí de uma desilusão, digamos assim, né? Cadê? Agora chega, né? E aí fui, aí quando ele tava lá buscando, tava buscando mesmo. E aí passei anos, aí quando teve atividade na 12 surgiu a astrologia védica. Então, tipo, agora faz exatamente 6 anos. É a formação lá dos Pândavas, né? 12 anos na floresta. Então, Formação de Márcio, Júpiter, né? é Júpiter, exatamente. É tipo, é a metade do período, porque é justamente o momento em que ele manda um olhar para ele mesmo, na metade do caminho, tá ligado? E aí ele já manifesta um bom resultado, ele manifesta um bom efeito. Ó, quem chegou aqui? Eita, ele é muito brabo, velho. Francisco. Deixa eu ver se dá pra ver ele ali. Ó, ele ali. Chegou das aventuras dele. Agora ele vai dar uma descansada, vai dormir. Já já ele vai pro quarto lá, tipo, ocupar o espaço dele na cama. É, então, surgiu mais uma pergunta aqui. Eu vou, eu vou, eu vou responder e aí a gente encerra. Eita, tem uma pergunta do Vitor aqui em cima ainda. Cadê a pergunta do Vitor? Ah, beleza, tô vendo aqui. Pronto. Então tem duas perguntas aqui. Uma pergunta do Vitor. Queria saber se a Lua, mesmo com pouca luz ou nova, consegue manter suas qualidades satívicas, retomando o que você havia comentado sobre o Sol poder ser ajásico no começo. Então, o que acontece? Na definição, né, que eu estava lendo aqui, clássica de Parashara, ele coloca o Sol como satívico. Mas a gente sabe que o Sol ele é um meio maléfico. Para mim ele é um maléfico e para mim ele está muito mais em Rajas e em Tamas do que em Sátua. Mas ele é a luz do conhecimento. Ele transmite o brilho que ilumina todas as coisas e torna essa a capacidade de enxergar possível, é o que nutre as coisas, é o que, tipo, tem muitos fatores positivos. Então, tudo a gente tem que ver por um lado bom e por um lado ruim. Depende da forma como a gente usa essa energia. Aí a sua pergunta, ela parte do mesmo princípio. Pela regra, teoricamente, uma lua com pouco brilho teria características mais tamásicas. Mas você precisa olhar o Tite. Você precisa avaliar todo o Panchang para saber qual é a verdadeira natureza de manifestação dessa lua. Por quê? Porque vamos supor que fosse Purnima ou Ekadasi, mas o yoga fosse Vishkamba, ou fosse Ganda, ou fosse aquele que é uma ponta de lança. Véi, um é um pote de veneno, o outro é um nó e o outro é uma ponta de uma lança, velho. Aí você tá com um Tite lindo, Purnima, Ekadasi, mas você tá com um yoga que carrega um karma terrível, tá ligado? Você vai ter que buscar os elementos para equilibrar essa energia. Então, assim, o fato da Lua ter pouco brilho é ruim?
tem que olhar o Tite, tem que olhar uma série de fatores. E mesmo que o karma seja ruim, como a Ana falou, você espreme, bota açúcar e faz uma limonada. Nem que tenha que botar um caldinho de cana para adoçar ou um abacaxizinho para dar um azedinho ali, mas dá um jeito, velho. Faz um suco, faz uma vitamina, faz o que tiver que fazer. Dá um jeito. Ah, mas não dá, não faz uma sopa, então. Faz o que der, velho. Tipo, não dá para fazer um suco verde, faz uma sopa. Mas assim, vai ter que dar jeito, porque é o que você tem. O que a gente tem, o que a gente carrega de bom, de ruim e de mérito espiritual é mais do que o suficiente para a gente superar todos os desafios da vida da gente. Todos, e ainda mais, evoluir, buscar saudar, pagar contas que a gente nem sabe que tem, que o karma da gente é infinito também. Então, assim, dependendo da forma como a gente escolhe viver a vida da gente, a gente pode, tipo, passar em matemática, porque a gente já reprovou 50 milhões de vezes na segunda série. A gente pode passar de ano, então não só passar em matemática, mas passar em outras disciplinas, ou fazer o supletivo, velho. E se livrar do ensino médio e fundamental de uma vez por todas e entrar no ensino superior. Isso depende de cada um. Mas assim, ficar no lugar de, ah, mas eu tenho karma ruim, eu não vou conseguir, véi, beleza. Lamento, nem lamento por você, nem lamento. Porque Krishna fala, não se lamente nem pelos vivos e nem pelos mortos. Porque aqueles que entraram no campo de batalha já escolheram morrer. Então a gente nasceu, a gente está nesse mundo, a gente está fadado a um karma. Então pega tua cruz e te segue. Não, pega tua cruz e segue Jesus, né? Tipo, não é me segue nem te segue, é pega tua cruz e segue Jesus, velho. Tipo, Jesus já abriu o caminho. Então o mestre espiritual, ele já abriu o caminho, ele já deu as instruções. Então, pô, especificamente, a lua com pouca luz ou nova consegue manter suas qualidades atívicas. Véi, a Mavácia, que é completamente vazia, é uma lua super auspiciosa. Só não é boa para você fazer um ritual em que você esteja querendo colher os frutos. É a única restrição para a Amavácia. Se você vai fazer uma cerimônia em Amavácia, faça para oferecer para os antepassados, para o universo e para a glorificação de tudo que é divino e transcendental. Mas se você fizer isso para colher fruto para você, é perda de tempo, porque não é um momento para você fazer nada para você. Espere uma noite, então. No outro dia, Shukla Pratipad é ótimo para você iniciar um projeto e fazer uma cerimônia e desejar coisas prósperas e felizes e financeiramente rentáveis para você. Então, tudo tem um momento apropriado, tudo tem uma energia específica. Mesmo como eu falei, Vishkamba, né, que é o pote de veneno, Ganda, que é o nó, a outra lá, que é uma ponta de uma lança. Tipo, pô, é ruim, é pesado. Mas pode dar bom resultado? Pode dar bom resultado. Viscamba, que é o pote de veneno. Se tiver alguma boa associação com Mercúrio, um Mercúrio forte no mapa, um Sol forte no mapa, um Saturno forte no mapa, uma casa 6 forte no mapa, o cara entra numa carreira jurídica, velho, e vai se dar muito bem. Porque ele tem a incrível capacidade de envenenar qualquer coisa. Então você bota esse cara para defender alguém, ele vai ter uma retórica bizarra, bizarra, bizarra.
Ele vai conseguir, tipo, argumentos incríveis, ele vai ser fantástico para criar o caos e a perturbação. Pode ser uma pessoa que vai se dar muito bem defendendo o bandido, pô. Porque ele conhece a coisa, ele sabe. Então, assim, uma pessoa boa para aplicar vacina seria uma boa enfermeira, uma pessoa boa para trabalhar no campo, incrivelmente, uma pessoa boa para, tipo, fazer limpeza de coisas. Então, Ganda, né? Um yoga, Ganda, nó, né? O cara tá amarrado, velho. Ele vai ter muita dificuldade, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Para ele, um trabalho de serviço social, assistencialismo, coisas que tipo que precisam de uma continuidade, um acompanhamento é fantástico. É incrível. Por quê? Porque ele cria laços, ele se amarra, ele já tem um karma de tipo de girar ao redor de determinadas coisas. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho onde ela pode se dar muito bem. E uma série, né, de outros indicadores que podem ser negativos e acabam dando resultados positivos de acordo com o nível de autoconhecimento da gente. Então, acho que é por aí. Ana, quer fazer alguma observação enquanto eu procuro a outra pergunta aqui? O Trump tem lua, é lua cheia, Pronto. eclipse de lua cheia. Então, Na- eclipse é É, onde você vê. e a lua tá com Queto, né? O sol tá com Urano e a lua em Touro, e a lua tá com Queto na casa Leão, Virgem, Libra, na casa 4, 4, 10, né? O eixo dele ali. É um Sarpa Yoga ainda, né? Mas outros casos também de lua cheia, depender das condições, às vezes a pessoa fica bem satisfeita, né? Tem tudo e não consegue perceber que tem tudo. Sempre Sim, sente uma oposição, que essa coisa do sol e da lua em oposição pode gerar também. Então é bem isso como tu falou, né? Clareza ali de entender que aquilo ali é bom ou aquilo ali é ruim, em todos os níveis, mesmo quando a coisa aparentemente é tipo uma lua forte, né? A questão e as questões ali de uma lua mais minguante, nova. Ah, daí todas aquelas recomendações em relação à sadhana, à leitura, as coisas do Ayurveda ali, de a pessoa tem que ter a hidratação em dia, tem que ter altos cuidados com a saúde, fazer um desde cedo é um grande exercício, né? sim, De, de minimizar ali os impactos já do que. Porque também é uma manifestação do karma, mas também é um recado, né? Prévio que pode ser minimizado ou não, né? sim. Essa questão, tipo, de avaliar a Lua dentro dessa ideia de crescente, minguante e tal, eu tenho uma certa dificuldade, velho. Eu já vou direto pro Tite. E eu vejo o que o Tite tá entregando ali, depois eu vou pro yoga, depois eu vou pro Karana, tá ligado? Mas essa relação de, lua cheia, lua, velho, tem tanta coisa. Tipo, como tu falou, pô, a lua pode estar cheia, mas pode ser um eclipse. A lua pode estar cheia, mas pode ser em escorpião. A lua pode estar cheia e tá numa maléfica, velho. Tipo, tem tanta coisa que pode dar aí, tá ligado? Tanta coisa, velho. É difícil, tipo, especificar de uma maneira tão genérica assim, né? A mesma fala. Os olhares também que recebe. Então, é isso. Tipo uma lua ah, menos cheia, vamos dizer assim, né? Mas sob um olhar benéfico, daqui a pouco é muito melhor do que uma lua cheia sob um olhar maléfico. Sim,
se for trítia, se não for Tiaturda-se, né? Porque se for Tiaturda-se, aí tipo, pô, já tem quatro signos ferrados, tá ligado? Quatro casas estouradas. Mesmo com um olhar bom, mas é isso, tem que fazer tudo ser bom. Então essas quatro casas aqui de vontade águida é purificação, velho. É purificação, tá pagando conta. Tipo, você não comprou nada, mas tá pagando. Em algum momento você comprou, velho. Você não tá pagando de graça. Em algum momento você comprou isso aí. Então, é nesse sentido. A Neide colocou aqui, né? Como Rahu age com a conjunção com Júpiter? Pode falar como age com Saturno na conjunção? Seria a mesma energia quando faz com Marte? Não. Cada planeta na conjunção possui uma relação própria. Então, a relação de Júpiter com Marte é uma, a relação de Júpiter com Urano é outra, a relação de Júpiter com Saturno é outra, e isso depende também do ascendente, porque aí, dependendo do ascendente, a conjunção com Júpiter pode dar efeitos diferentes. Então, quando você considera um ascendente regido por Vênus ou regido por Mercúrio, a relação entre Júpiter e Saturno, ela não é tão legal. Mas a conjunção de Júpiter com Saturno, alguns autores chamam de Maha Yoga, porque é o yoga mais raro que tem. Ele demora 16 anos para acontecer. E ele só repete os mesmos signos depois de 60 anos. Então, quem tem uma conjunção de Júpiter e Saturno no mapa natal, no segundo retorno de Saturno, é uma janela muito louca que se abre na vida da pessoa. É muito legal, é muito interessante e é uma conjunção que pode dar resultados muito bons. Falando, E é 16 ou é 20? De 20 em 20, não é? é de 20 em 20, não é de 16 em 16, não? Vamos ver aqui. E Ah, é também 20 quando mesmo. ele se. É, É né? 20, foi mal. É 20, 981 é 20. mais. É, mais Porque é 20. 80, 81, 60, 61, aí 2000, 2001, 2020, 2021, é isso mesmo. É É de isso aí. 20, é de E 20 em 20. dependendo, pode ser isso, né? Um ano inteiro ou menos, né? Dependendo onde eles vão se encontrar. Sim. Sim, é E, isso. e a outra coisa que eu ia te perguntar. Ah, não, e daí e também quando isso ocorre no céu, né? Assim, por exemplo, o Saturno e Júpiter olhando para a mesma casa. E ali tem uma promessa natal. Boa, vamos supor. Então Uhum, tem duas confirmações, né? sim, Não é comum ocorrer essa situação de a pessoa estar vivendo um momento muito especial na vida dela, e às vezes, assim, quando olha o mapa de celebridades, por exemplo, que aquilo também impacta de alguma forma no coletivo, né? E, e isso ter ocorrido, sabe, né? E tá marcado no Vajrapala e tudo mais. Porque, por exemplo, agora isso está acontecendo, né? É, agora isso está se diluindo, digamos. Saturno e Júpiter estavam olhando para o Sagitário, né? Um grau ah, estreito, assim. sim, sim, Saturno fazia uma quadratura em relação a Júpiter, que trouxe alguns desafios, mas ao mesmo tempo ali ia depender, por exemplo, vamos supor que Sagitário é a casa 10 da pessoa, a pessoa tem uma promessa ali. Aquilo fica incentivado, digamos assim. fica mais favorável, né? Gera É, uma possibilidade maior que manifeste. Sim, sim. Então, tu estava falando isso, né, que acabou de acontecer entre Júpiter e Saturno, dos dois mandarem um olhar para a mesma casa. E esses dias eu peguei um mapa muito louco, velho.
porque Saturno e Marte mandavam um drift um para cima do outro, velho. Então, Saturno mandava, como era? Eu acho que era isso. Saturno mandava o olhar da décima para cima de Marte e Marte mandava o olhar de quarta para cima dele, velho. E eu fiquei assim, meu irmão, que mapa louco, tá ligado? Porque tinha um deles que tava numa maléfica. E aí eu fiquei tentando entender assim, meu irmão, como é que ele tá manifestando o resultado aqui, tá ligado? Mas bem interessante, bem legal. E o olhar de Saturno proeminente, então, para cima de Marte, né? Um olhar de 10. Sim, um olhar forte, um E olhar aí, que tal a completo. manifestação? Hã? E que tal a manifestação? Véi, era a casa. Saturno estava na 8 e Marte estava na 5. Era isso. Marte na 5. Marte estava em Touro e Saturno estava em Leão, velho. E Saturno estava em conjunção com Queto, eu acho. Tá ligado? Era um mapa muito doido, velho. Era um mapa muito louco, assim. Caraca, que viagem. Foi bem interessante. Agora eu não lembro mais, tipo, tinha uma coisa muito doida na infância dessa pessoa. Relacionada com o irmão? Então, tinha alguma coisa que perdeu um irmão, eu acho, mais novo. Perdeu um irmão mais novo. Mas era o quê, velho? Caraca, agora eu não lembro. Eu vou tentar lembrar para semana que vem. Assim, eu vou trazer. Esse exemplo é muito bom, velho. Um exemplo muito incrível, assim. Tipo, muito interessante mesmo. Porque, era isso, pô, era isso. Sei, não Capricórnio, é Saturno com Urano? 79? será que era Ah, Saturno com Urarro? eu Então, eu acho, acho que era Saturno com porque é Urarro, acho que Saturno era com Saturno Queto com Urarro em e Leão, Quetu não? na 2. Acho que É, é isso. E o é. ascendente era Capricórnio, porque a ideia era, tipo, o regente do ascendente nessa casa maléfica, tá ligado? E aí, era isso que eu ia dizer antes também, foi por isso que eu lembrei desse exemplo. Um planeta, estilo Marte. Marte, ele vai mandar a energia dele para Áries e Escorpião, porque ele rege, beleza. Mas se você olhar direitinho, ele dá efeito em Capricórnio também, que é o signo da máxima exaltação dele. E isso depende da dignidade de Saturno. A dignidade de Saturno vai dar um teor para a forma como a energia de Marte manifesta efeito em Capricórnio. Às vezes esse efeito manifesta pelo trânsito, manifesta pelo olhar, manifesta por uma tardaxa, mas a força de Marte, por ele ter a máxima exaltação dele em Capricórnio, manifesta lá também. E eu lembrei disso porque nesse mapa Marte está na 5 e da 5 é o mérito espiritual. Então esse Marte tinha algum mérito espiritual. Porque, pô, querendo ou não, é a casa mais benéfica do mapa. A gente não pode ver Marte só como um maléfico. Ele é o entusiasmo, a paixão, a coragem, é o senhor do sacrifício. Então ele tem um papel. E um papel muito importante para um ascendente Capricórnio, porque Saturno é o trabalho duro, a humildade, o auto-sacrifício, o fazer em prol do outro. Então, assim, tem uma relação muito positiva das qualidades de planetas mesmo antagônicos
Por quê? Porque enquanto um é energia, agitação e para frente, Saturno é o freio de mão puxado e tipo, peraí, vamos pensar bem aonde a gente vai, tipo, colocar energia e fazer a coisa. Então, da mesma forma, Júpiter dá resultado em Câncer também. A Lua dá resultado em Touro também. E a gente pode avaliar isso até pelo Kala Purusha. Fala aí, Ana. E a pessoa tinha uma inclinação para as exatas, tu acha? É engenheiro, pô. É alguém É. tipo da Porque área de. esse Saturno com Marte dá muito isso, né, também. Pessoa mais exata, mais pragmática. E pelo Jaimini, não querendo confundir, mas só os olhares daí vão para Capricórnio dos dois, né? Vão para ascendente da pessoa. Dois signos fixos, né? Eles olham para os signos Sim, móveis. sim. Interessante, né? Interessante. Demais. Então, é isso. Véi, a gente pode pegar um mapa, começar a jogar técnica em cima dele e tirar informação, tá ligado? Só que essa informação é estatística. Você tem que jogar para a pessoa e sentir o feedback, tá ligado? Ver como é que ela reage àquilo, ver como aquilo. Aí é onde entra o Vishuntari. Olha no passado da pessoa, olha um trânsito que aconteceu ali, pega aquele período da vida, investiga aquele período da vida e você vai saber como aquele planeta tá carregando o karma e distribuindo esse karma no mapa, tá ligado? Cada mapa, véi, é um estudo muito legal que dá para fazer em cada mapa. Mas assim, se você está fazendo um atendimento, tem gente que faz atendimento de 40 minutos, tem gente que faz atendimento de 1 hora. A pessoa chega para mim, eu separei 1 hora e meia para a gente conversar. Eu falo, velho, então vamos remarcar. Então vamos remarcar, velho. Se você não tiver pelo menos 2 horas, 2 horas e meia disponível para trocar uma ideia, eu não vou falar com você, velho. Tipo, eu não vou gastar o seu tempo, tá ligado? Vamos fazer a parada direito, vamos dar atenção pro negócio, vamos, tipo, aprender essa mecânica e se instrumentalizar dessa ferramenta. E aí eu dou a ferramenta para você, você faz o que você quiser, tá ligado? Agora vamos fazer direito, vamos, tipo, sacrificar alguma coisa. Sacrificar o tempo hoje, e o tempo hoje, pra gente, é uma grande riqueza. É a maior riqueza que a gente possui na realidade, é o tempo. Mas para a vida louca que a gente leva hoje, o tempo é essencial. Então, assim, para isso, é a coisa mais importante da vida da gente. É o autoconhecimento. Então a gente tem que dedicar tempo a isso, tem que colocar foco, colocar mesmo assim a paixão da gente por isso. E aí as coisas começam a acontecer. E a gente se protege de muito karma dessa maneira. Muito karma que está engatilhado para acontecer. Não acontece porque você está fazendo a coisa certa na hora certa. Você se livra de um monte de coisa. Por quê? Porque você tem o poder de agir de acordo com o que você acha mais favorável para você. Isso é o discernimento, isso é o intelecto. Então, assim, a gente não é vítima do karma. Ninguém é vítima do karma. Todo mundo escolheu. Todo mundo está escolhendo o tempo todo. Então, todo mundo é capaz de mudar e fazer diferente. É para isso que a gente estuda. E é para isso que a gente, tipo, vai atrás dos mestres espirituais. Então, assim, que a gente sempre tenha a humildade necessária para buscar um mestre espiritual autêntico, servir ele apropriadamente e fazer perguntas sensatas para a nossa evolução espiritual. Esse é o caminho apropriado, esse é o caminho que a gente tem que fazer. Então, que cada dia a gente dê um passo nessa direção. E que todos os méritos e todas as glórias sejam sempre dos mestres, sejam sempre para eles.
porque é eles que estão fazendo alguma diferença na vida da gente. E para que a gente possa fazer alguma diferença na vida de alguém e alguma diferença para a gente mesmo, a gente tem que honrar o conhecimento que a gente recebe deles, seguindo os passos desses acharyas. Então, todas as glórias são para Gurudeva, todas as glórias são para todos os mestres, todos aqueles que passaram a vida deles se dedicando ao autoaperfeiçoamento e se sacrificando para ensinar pelo exemplo. Então, agradeço muito pela oportunidade, né, de abrir o grupo, de trazer esse conhecimento que não é meu, esse conhecimento é de vocês. Então, eu fico feliz em poder transmitir ele e ser abençoado por ele também. Então, eu agradeço demais por poder representar os meus mestres espirituais. Cada dia que a gente se encontra é um pouquinho de conhecimento, é uma gotinha que vai aos poucos enchendo o copo e é um polimentozinho que aos poucos vai limpando o cristal do coração da gente e o espelho da alma da gente. Então, assim, eu fico sempre pensando, né, pô, eu queria tanto trazer um montão de conteúdo, mas, pô, o que a gente consegue trocar já é tão legal, é tão importante. Por isso que eu sinto que mais importante do que o curso que eu prometi fazer é a gente manter o encontro da gente aqui sempre firme e forte. E tudo que vocês precisarem e eu puder transmitir, contem comigo, tragam pergunta. E aí a gente está evoluindo, se desenvolvendo a cada momento, de acordo com a capacidade da gente. Então, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kirpa Sindhu Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gyanatimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev ki jai, Jai Shri Jamashtami ki jai, Jai Shri Krishna ki jai, Hare Krishna,